Gente, boa tarde. Boa Estamos aqui tarde. hoje pela Comissão da Mulher Economista para uma live muito importante, que é um tema que a gente já conversou outras vezes. E aqui eu estou com a Anneli Majori, só que eu estou falando em brasileiro. Depois ela vai falar o nome dela em finlandês, que ela falou já, mas eu não sei. O Tranquilo. tema da nossa live hoje é igualdade de gênero, um paradoxo? É um estudo baseado nos princípios de empoderamento das mulheres, uma iniciativa da ONU Mulher. Então, a senhora Anneli, ela, o tema dela, ela falou: as reivindicações de igualdade entre seres humanos estão baseadas em parâmetros definidos pelas relações do momento histórico em que vivemos. A definição de tais parâmetros, por si só, não seria um ato discriminatório? Um desrespeito ao princípio de igualdade entre os seres? Então, pelo título, pelo tema e pelo resumo, já dá para ver que é uma coisa muito, muito, muito interessante para se pensar. Então, a Anneli Majori, depois ela fala o nome dela certinho em finlandês, ela é formada em administração de empresas, em comércio exterior e relações públicas. Ela tem 24 anos de experiência atuando em gestão empresarial, marketing e comunicação de empresas nacionais e multinacionais. Ela tem 5 anos de participação e colaboração em entidades voltadas para as mulheres e 3 anos atuando como diretora de Relações Públicas e Comunicações para a ONG International Federation of Business and Professional Women, entidade com status consultivo da ONU. Eu quero primeiro agradecer muito a sua disponibilidade em aceitar falar com a gente esse tema que eu já tive outras mulheres que falaram sobre o empoderamento das mulheres. E esse questionamento, eu sou questionadora por natureza, e esse questionamento seu, a gente conversando, me acendeu aquela luzinha, e eu acho que tudo, você tem que conhecer todas as visões para você ter a sua. Então, Sim, eu acho que vai ser muito enriquecedor. Seja muito bem-vinda, agradeço obrigada. a disponibilidade, fale para nós o seu nome certinho, a hora que você quiser, é um prazer para nós. Muito obrigada. Prazer é meu. Só para pedidos, é Anneli Mayuri. Então, assim, mas é complicado, fiquem super tranquilos com relação a isso. Agora já É, vai. Primeiramente, eu quero te agradecer, Nancy Gorgulho Braga, que é coordenadora do Conselho da Mulher Economista, agradecer pelo convite, agradecer ao Conselho Regional da Economia do Estado de São Paulo também pela oportunidade de estar aqui. Antes da gente começar o nosso, que eu considero um bate-papo, um bate-papo, eu gostaria de dizer que não tenho intenção nenhuma de desmerecer nenhuma iniciativa que promova a igualdade de gênero, muito menos a que eu vou te apresentar. A ideia aqui é trazer reflexões que possam contribuir para práticas que desenvolvam a mulher como um ser humano capaz, que tem o direito de ser e fazer o que quiser. Apenas para contextualizar, hoje representamos 54,5% da força de trabalho no Brasil, desenvolvendo atividades das mais diversas, nas mais diversas áreas, muitas vezes até em setores antigamente considerados masculinos. Dentro de uma empresa hoje é possível você ver mulheres profissionais, desde o chão de fábrica até como CEO de uma empresa. Agora, o curioso é que na história da humanidade nunca se teve a comunidade internacional focada tanto em discutir, propor e implementar ações que visassem melhorar as condições de vida das mulheres e o seu desenvolvimento. E quando falamos do mundo empresarial, existem pesquisas de entidades renomadas que falam que sim, manter mulheres, o talento feminino, principalmente em cargos de direção, vai trazer, sim, ganhos na gestão e rentabilidade das empresas.
Mas a gente sabe, né, que a realidade traz ainda grandes desafios. Existe a discriminação na oferta de oportunidades, nós temos as diferenças salariais que ocorrem dependendo, em geral, por exemplo, em torno de 78%, mas quando falamos de cargos de alta gerência, diretoria, isso chega a cair de 62% dos salários dos homens. Digamos que ainda existe, apesar da presença feminina em todos os setores, ainda existe um número reduzido de mulheres em cargos de alta direção. E quando se fala de conselhos de administração, o número chega a ser ínfimo. Sem falar, claro, nos problemas que tocam de uma forma muito mais delicada, que é o assédio sexual. Esse presente trabalho que eu venho trazer para vocês, até de uma forma bem breve, eu executei quando eu era diretora de Relações Públicas e Comunicação de uma ONG internacional chamada International Federation of Business and Professional Women, a BPW Internacional, que foi fundada nos anos 30 e que hoje está espalhada em mais de 100 países. E ela sempre teve como objetivo o desenvolvimento das mulheres através de treinamentos profissionais, de liderança, trabalhar o networking, trabalhar o mentoring e também apoiar políticas públicas que voltassem para as mulheres. E a BPW Internacional, ela tem status consultivo das Nações Unidas desde 1947. E por conta disso, é que eu tive a oportunidade de ter contato com uma dessas iniciativas, que são os princípios de empoderamento das mulheres, que foi criado pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher, que hoje faz parte da ONU Mulher, e o Pacto Global, que reconheceram a importância do papel das empresas na economia e desenvolvimento humano, e que poderia ajudar muito em multiplicar todas as ações para fortalecer o empoderamento das mulheres. Aqui apenas para ilustrar, a ONU Mulheres foi criada em 2010, o Fundo das Nações Unidas, englobando o Fundo das Nações Unidas, e o Pacto Global, que é uma grande iniciativa mundial que visa as boas práticas da cidadania no mundo corporativo. Os princípios, de uma forma breve, foram criados em 2010, são 7 princípios. Eu aqui, inclusive, para efeito de estudo, vou estar trabalhando, mostrando para vocês apenas alguns pontos de alguns princípios. São um conjunto de recomendações, de ferramentas que iriam auxiliar as empresas a promover a igualdade de gênero no local do trabalho, no mercado e nas comunidades onde atuam. Para se aderir é muito fácil, não existe um custo, e sim um compromisso que é assinado e que visa a empresa comprometer-se a aplicar, adaptando políticas, criando novas, os princípios em seus negócios. Ela depois se comprometeria também a acompanhar, medir e apresentar os resultados, não apenas para a ONU Mulheres, mas também para os signatários desses princípios e para a sociedade civil. De uma forma bem breve, o primeiro princípio, ele fala de liderança, que promove a igualdade. O segundo princípio fala de igualdade de oportunidades, não discriminação. O terceiro princípio fala de saúde e segurança. O quarto, de educação e formação. O quinto, ele fala das boas práticas junto com a cadeia de suprimentos e marketing. O sexto, ele promove a igualdade através de iniciativas na comunidade. E o sexto, que é a transparência, é onde a empresa iria medir e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. E algo que me chamou a atenção, e antes de começar eu queria até informar que quando eu estudei os princípios a primeira vez, foram com os princípios originais, que foram criados em 2010. Para essa apresentação, eu me atualizei com a versão de 2017, e foi interessante ver a forma como a ONU se atualizou durante esse período, também durante esses 7 anos. E o que me chamou a atenção, naquela época e também atualmente, foi o termo igualdade, a frase igualdade de gênero. O que seria a igualdade de gênero? Como é que os princípios estariam trabalhando a igualdade de gênero? E óbvio, quando a gente fala de igualdade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é
aquele conceito matemático, né, de objetos, coisas que tenham as mesmas proporções, mesmas características, que são idênticos, ausentes de diferenças, como se fosse um xerox, uma coisa da outra. Só que quando a gente fala de conceito social, é uma coisa mais complexa, porque envolve diversas variáveis e talvez características, atributos que não estão tão claros, tão especificados, e podem estar até subtendidos. E aí, para entender um pouco do que seria essa igualdade, eu resolvi voltar um pouco na história da humanidade. E descobri que essa promessa de que somos todos iguais, ela se fortaleceu muito com a ética cristã, que falava justamente que somos todos iguais perante a um Deus supremo. E essa ideia de igualdade entre os seres, ela foi se fortalecendo ao longo da história com as filosofias humanísticas, com o iluminismo e o marxismo. Agora, se a gente fosse voltar mais ainda na antiguidade clássica, falar de igualdade não era algo que demandava grandes pensamentos, não era considerado um problema, muito menos um problema de desigualdade, por exemplo, socioeconômica. A igualdade ela era muito conectada ao significado do ser cidadão, de cidadania, que é um conceito que também é muito difícil de você fechar, porque ele depende da época onde ele está usando, do contexto onde ele está sendo usado. E quando nós falamos de igualdade, das questões de igualdade de gênero, se formos considerar no marco da história, que foi na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a Revolução Francesa, já as discussões de igualdade de gêneros, elas já vêm há um quarto de século. E no começo também não eram nada assim tão claro. Existiam vozes femininas que já discutiam, propunham, inclusive tem uma feminista em específico que propôs, um tempo depois, alguns anos depois, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que não foi tão valorizada, porque a mulher na época era considerada muito como uma pessoa da esfera, um ser humano da esfera privada, ela não era considerada cidadã. E mesmo os homens que apoiavam, as vozes também eram muito apagadas, desmerecidas. Mas, claro, as discussões foram vindo e o resultado está aí, o que a gente vive hoje. E cheguei, então, à conclusão que a igualdade é, sim, um conceito muito mutante, que ele depende da época onde ele está sendo colocado. E que ela envolve, é uma questão de escolha. Ela vai escolher as características, a igualdade é uma questão de escolha. Ela vai escolher o que vai ser valorizado, o que vai ser menosprezado, o que vai ser, vamos dizer assim, propagado mais, o que vai ser diminuído. E esse conceito, eu queria ver como é que ele era aplicado na prática, voltando aos princípios. E notei que nos princípios, as ferramentas que eram propostas para poder trabalhar a igualdade de gênero já alertavam para as diferenças. Como, por exemplo, é como se os princípios propusessem colocar seres humanos numa sala e falasse, de agora em diante vamos trabalhar a igualdade de gênero. Mas, olha, existem alguns seres humanos ali que são diferentes e que nós devemos considerá-los também. E foi isso que eu vi nesses exemplos que eu vou mostrar para vocês a seguir. Peço desculpas porque acabam sendo textos, porque obviamente todo o estudo foi feito em cima de textos. O primeiro princípio que ele comenta que empresas voltadas pela busca da meritocracia tendem a possuir práticas mais discriminatórias, eles comentam, alegam que isso ocorre porque as empresas não reconhecem as necessidades de grupos em condições diferentes. No outro princípio, em assuntos relacionados à saúde e segurança, em que eles alegam que esses assuntos são influenciados por diversos fatores, inclusive pelo gênero, também comentam adiante que se deve reconhecer as diferenças para evitar reforço a estereótipos. Um parênteses aqui também, quando se fala em diferentes e diferenças dentro dos princípios, nós estamos falando de homens e mulheres, nada mais, pois é a isso que se propõe os próprios princípios.
Então, a partir do momento que ele fala, comenta que há essas necessidades, já me chamou a atenção desse contraste, essa oposição a todos iguais, mas existe uma diferença. E quando eu fui aprofundar nos estudos e comecei a notar que os princípios começavam a categorizar a nomear, na realidade, esses grupos que tinham a necessidade de serem vistos de forma diferente, categorizados como grupo de mulheres, isso me veio o contraste ficou muito mais claro, o paradoxo das ações dos princípios ficaram muito mais claros. Porque a partir do momento que você entrou naquela sala, que tem seres humanos que você propõe a colocá-los, trabalhá-los como todos iguais, e já identificou que tem um grupo, que esse grupo precisa de ter uma atenção especial, porque ele tem necessidades especiais, você já tem aqui um paradoxo. E quando você identifica que esse grupo são mulheres, você acaba alimentando o que a gente chama de vieses inconscientes, que são preconceitos, são ideias pré-concebidas do papel considerado feminino. E com isso, você está alimentando uma discriminação, o que tornaria muito difícil a esse grupo se igualar aos outros grupos. E vem de novo o que a gente fala do paradoxo, da contradição. Que prática é essa que está sendo contrária ao discurso que os próprios princípios promovem? E quando eu fui entrando aqui, né, nos princípios, e vai ficar muito claro que sim, os princípios estavam colocando a mulher muito com esse viés preconceituoso da mulher frágil, do sexo frágil, da mulher que precisa de uma atenção, de uma proteção, da mulher com incapacidade de se provar a si própria, capacidade de se desligar desse perfil reprodutor que precisa tomar conta da casa. É muito claro, esses contrastes são muito claros. E aqui eu mostro alguns princípios, quando ele fala das necessidades da empresa, olhar por possibilidade de carreiras não lineares, com menor, desculpe o próprio, aqui eu tenho que mudar aqui, quando aborda, então, que precisa com menor velocidade de crescimento, bem como afastamento não remunerado para necessidades pessoais e familiares, está puxando muito, sim, para aquela mulher biológica que tem filhos, que cuida da família, quando ela fala dos desafios diretos e indiretos enfrentados pelas mulheres com menos acesso do networking ou de disponibilidade de tempo fora do trabalho, de novo, com a mulher que é incapaz de se promover, a mulher que é incapaz de estar acompanhando o ritmo, por exemplo, de uma empresa, e o próprio fato, de novo, que facilitem, quando fala que facilitem programas de sponsorship, que facilitem sua exposição em vínculo, está colocando, de novo, a mulher como ela é incapaz de provar até o seu valor diante de uma liderança dentro da empresa. Nesses últimos exemplos, também mostrando claramente a mulher frágil, a mulher que necessita de apoio, a mulher que precisa ser encaminhada e precisa ser trabalhada para superar desafios pessoais, para poder até se atualizar, porque isso são palavras do próprio princípio, que dizem que a necessidade de programas de mentoria e sponsorship é para poder preencher esse gap de conhecimento que elas têm porque elas se desenvolvem menos devido a influências culturais. Então, a partir do momento que eu comecei a adentrar mais os princípios, a estudar mais os princípios e ver como ele trabalhava, falando um discurso de igualdade, mas alimentando esse viés inconsciente, essas características já preconcebidas, eu vi que era muito difícil você igualar trabalhando a discriminação. E diante disso, até vou te apresentar aqui um último exemplo, eu vou voltar aqui um pouco.
Peço desculpas, que eu vou voltar aqui. Ok, perdoe. Voltando aqui nesses últimos exemplos, fica muito claro esse paradoxo, porque são duas ações que os princípios eles colocam para as empresas e, ao mesmo tempo, se contradizem nessa solicitação, nessas recomendações. Por exemplo, no segundo princípio, ela fala que para buscar por ambientes não discriminatórios, as empresas devem recrutar mais mulheres. Mas mais adiante, nesse próprio princípio, ela fala que as empresas têm que institucionalizar a cultura de não discriminação nas contratações. Então, é um contraste muito claro. E no quarto princípio, ele fala que deve-se implementar vários programas de captação que atuem nos desafios diretos e indiretos às mulheres. Só que nesse mesmo princípio adiante, ela fala que as empresas devem desagregar qualquer tipo de programa de capacitação, de desenvolvimento, por questões de gênero. Então, com isso, eu realmente, para a gente finalizar aqui esse bate-papo, eu consegui provar que existe um paradoxo entre o discurso de igualdade que se propõe nos princípios de empoderamento da mulher e a prática. Mas claro que, sim, vivemos num mundo que cada vez mais polarizado, que a gente acaba sendo pressionado por optar por isso ou aquilo. Eu acho que as discussões de gênero, elas têm que ser feitas, mas devemos entender que elas são complexas, porque elas envolvem aspectos paradoxos. A igualdade é um conceito dinâmico, baseado em escolhas, e as diferenças são partes dessa escolha. A igualdade de gênero já é difícil para ser trabalhada pela ONU Mulheres. Imagina pelas empresas que diferem de tamanho, de cultura, de setores, e aí por vai. Acho que debates como esses eles devem continuar e são necessários. Mas acho que talvez devamos aceitar as diferenças, incluí-las no que elas tenham que oferecer. Não digo que a gente deva ficar criando regra para um ou outro gênero à torta e direita, mas devemos trabalhar em parceria. Acho que não vamos resolver o mundo de um dia para o outro, mas acredito também que possamos, gerar resultados mais positivos com ações mais sistemáticas e pontuais. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Não estou escutando. Será que eu... E agora? Agora estou escutando. Anneli Maiori. Olha, muito obrigada. É bem por aí mesmo, mas eu gostaria de abrir a perguntas. Tranquilo, estou à vontade. Nancy, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade. Nossa, Nelly, eu não peguei toda a sua apresentação, Fica porque tranquilo. Eu cheguei agora, mas eu peguei o final, que eu acho que é o que eu mais gostei, né? Então, veja só, eu sempre, né, meu nome é Cecília Arruda, e eu sou economista. Prazer, Cecília. Então, o que aconteceu? Como economista, na minha altura, eu era, éramos 3 mulheres contra 450 rapazes na faculdade. Puxa. Aí nas empresas, isso foi acontecendo continuamente, as mulheres foram abrindo espaço, eu fui muito dessas cobaias. Sim. E o que eu percebi? Existe o preconceito? Existe, mas 50 anos atrás existia um preconceito, hoje é outro. Então, o que eu poderia um pouco acrescentar nisso aí? Nós vamos fazendo nosso espaço, sabe? Então, eu acho que o discurso, inclusive da ONU, tudo isso, falha no sentido de buscar uma identidade que não é a nossa. Concordo. Sabe? É um sonho. Então, veja só, você fala, aceitar as diferenças, perfeito, nós somos diferentes, sim. Sim. Isso, tem momentos em que isso ajuda muito e tem momentos que isso prejudica muito, né? Então, agora, eu tenho mexido muito com ética empresarial. E o que eu vejo? As empresas querem ter mulheres nos seus grandes, mais alta direção,
né? Sim. Nos conselhos. Por quê? Porque ela tem visão de longo prazo, ela tem visão de recursos humanos, ela tem uma visão muito diferente da dos homens em geral. Então, é muito complementar, e eu acho que isso se deve ter falado ao mesmo tempo, no tempo que eu perdi, tenho certeza. E nessa parceria que você terminou comentando, eu diria assim, essa parceria eu acho que vai existir, né, Anneli, se houver respeito. Claro. Porque hoje, passados 50 anos, vamos dizer, de profissão, o que eu estou vendo? A falta de respeito impera nos países latino-americanos, então, mais ainda, né? Mas com Sim. muita tranquilidade. Quer dizer, o machismo existe, mas não porque nós somos mulheres, porque eles se consideram mais homens. Então, eu penso assim, é um espaço que a gente vai ter que continuar buscando na base de bater na mesa, né, de vestir terninho, não é isso. Então, como é que a gente vai conseguir chegar, né? Essa é a minha colocação. Obrigada, Lili. Maria Cecília, prazer. Obrigada aí por você estar nesse momento, que eu sei que é complicado. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, trânsito em São Paulo é terrível. Espero que não esteja mesmo. Chovendo aí, já facilita tanto a vida. Não, eu fui fazer vacina, quer saber? Que bom, ótima notícia, valeu mais. Então, só de uma forma breve, eu quis justamente, eu quis falar sobre o meu estudo, sobre os princípios de empoderamento da mulher, para mostrar mesmo que existe um discurso, e isso a gente pode falar em várias situações, eu citei o caso da ONU, mas existe sim um discurso, vamos ser iguais, vamos trabalhar a igualdade, mas falando das diferenças. Então, foi, acho que até por esse motivo, né, agradeço de novo a Nancy o convite, que eu falei com ela, a gente estava conversando de forma informal e falando, falei, mas que coisa é essa? Você falar uma coisa e dizer outra em qualquer situação da vida. Se você fizer isto, com certeza os resultados do que você quer vão ser diminuídos ou vão ser inexistentes, ou vão custar a surgir. Então, a minha fala toda foi para mostrar que, mesmo sendo a ONU, a entidade como é a ONU, como é o Pacto Global, com toda a experiência, com toda a bagagem, eles mesmos cometem erros, né? Eles acabam trazendo à tona preconceitos, o que hoje a gente é muito comum de escutar, os vieses inconscientes, eles trazem à tona, mesmo que eles não tenham o intuito de. Então, eu acho que é importante. Primeiro, eu acho que é importante a gente sempre estar falando a respeito, porque isso conscientiza. Mas eu acho que, como todo problema, às vezes, que se parece grandioso, talvez você devesse trabalhar pelas beiradas. Quando a gente fica tentando resolver o mundo, tentando falar, não, vamos fazer isso, você pode até dificultar o caminho, né? Dificultar para o reconhecimento dessa diferença de uma forma positiva, porque você acaba, nós, por exemplo, nós estamos discutindo aqui sobre a ONU, mas e se eu for discutir de um grupo, numa gráfica que tem 10 funcionários, ou dentro de uma padaria, ou quando você vai discutir numa multinacional que tem presença em vários países, de culturas diferentes, formatos diferentes de gestão. É complicado. Então, acho sim que é importante, pela experiência, apesar de achar, como a senhora mesmo falou, que a mulher ela tem realmente uma visão mais abrangente, se fala, né, da sociedade, o entorno, da sua equipe como um todo, tem algumas facilidades em termos de gestão que vão diferenciar do sexo masculino. Eu até evito mencionar isso, até para não cair também no erro de ficar estipulando que todas são assim, como os próprios vieses inconscientes, de forma, né, esses preconceitos fazem. Mas eu acho sim, eu acho que é importante, fico feliz, realmente os preconceitos existem, como as diferenças foram maiores, as diferenças foram maiores, se formos considerar 50, 100 anos atrás, mas estão aí, e o fato da gente estar aqui junto hoje é para bater esse papo, discutir e fortalecer, né, que eu acho que é importante também. Muito obrigada, é isso mesmo. Nada.
Oi, quem mais quer fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde. Eu gostaria. Oi, Helena. Bom, eu também, né, como a Maria Cecília, cheguei um pouco no fim da tua fala, né, lamentei porque eu senti, né, que realmente é uma fala bastante poderosa, né, empoderadora, inclusive, né, mas aí me veio uma questão, eu não me lembro qual foi o filósofo antigo que falou que não podemos tratar de forma igual os diferentes. Temos que tratar de forma diferente quem é diferente, né? E assim, eu acompanho um pouco essa questão da mulher, até por conta da nossa profissão mesmo. Acredito que todos aqui somos economistas, né? E a gente percebe que a economia parece que é um reduto mais masculino, né? Pelo menos na época que eu formei, na época que eu trabalhei em banco, eu também tive problemas, como a Maria Cecília mencionou, não é? De mulheres altamente capacitadas que foram deixadas em segundo plano porque eram mulheres, né? A minha questão é, a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente sabe, por mais que esteja mudando, ainda tem uma raiz forte, não é? Nós temos uma cultura judaico-cristã que, assim, né, sem qualquer juízo de valores, realmente diminui um pouco ali o papel, o peso e a importância da mulher, né? Sabemos disso, tá certo? E a gente tem aqui uma conjuntura de mudanças que a gente está vendo que é meio exponencial, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, como é que a gente faz para concatenar, né? Essa nossa cultura, esse nosso arcabouço cultural, né? Judaico-cristã, patriarcal, não é? De forma que a gente consiga se inserir, né, mas dentro do nosso papel de mulher, né? Assim, só para fazer mais uma provocação, tem uma especialista em ciclos femininos, tal, que ela falou que nós, mulheres, temos, durante o período reprodutivo, né, picos de produtividade diferentes em cada fase do nosso ciclo. Né? Então, quando nós estamos ali no período pré-menstrual, a gente tem um tipo de rendimento, né, de produtividade. Quando nós estamos no meio do ciclo, é outro. E nós não temos as nossas empresas nada, né, que contemple essa diferenciação. Que os homens não têm, obviamente. Os deles não têm ciclos, nós temos. Não é? Então, como é que a gente faz para encaixar tudo isso, sabe? Assim, eu confesso que às vezes me dá um pouco de angústia, até por conta dessas mudanças todas. Como é que a gente aproveita essas mudanças e a gente se encaixa, mas enquanto mulher, enquanto energia feminina, né? Até para fazer um contraste, uma diferenciação. É isso, só isso. Helena, primeiro eu queria te agradecer aí, tá, pela participação, como eu já comentei antes, é difícil, eu sei, muitas vezes estar nesse horário meio tenso de trânsito, final de dia em São Paulo, então está aí, mas eu te agradeço aí a participação. Eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho fórmula milagrosa. Eu adoraria ter, e acho que eu iria ganhar muito dinheiro com isso. Mas o que ele ia ganhar. Mas o que acontece é o seguinte, porque não existe, eu cheguei a falar nessa palestra, quando você fala de igualdade entre os seres humanos, não existe uma fórmula fechada. Então, quando falamos de como vamos agir, por exemplo, como você falou, das diferenças no trabalho, desse mundo totalmente patriarcal, como é que seria? Não dá. Eu acho que foi se tentando, eu acredito que está mudando, já vem se mudando, achar que assim, não, as mulheres têm que agir igual aos homens, têm que se vestir igual aos homens, e sim a gente vai ter igualdade. Então, nessa tentativa de enquadrar de uma forma matemática o que seria igual e anulando muitas vezes a mulher, né? Anulando porque ela tinha que ter este comportamento masculino, e negando até, como você mesmo comentou, os períodos que ela tem biologicamente são dela, não tem jeito, não dá para você negar isso, né, simplesmente ignorar, que muitas vezes, eu até não cheguei a mencionar no princípio, que eu achei que ia ser até uma coisa
que demandariam, na realidade, outro tipo de discussão, nos princípios, eles chegam até a mencionar os estereótipos de que as mulheres teriam um maior absentismo, seria um custo maior para a empresa por causa justamente das licenças de maternidade, e a resposta da ONU, dos princípios, né, para isso, seria só colocou olha, tem uma pesquisa da OIT que diz que não, que o absentismo é o mesmo entre os homens e mulheres, e que, ao final de contas, não se teria muito custo para a empresa a licença de paternidade, porque as políticas públicas iriam absorver isso. Aí você pode ler assim, não, tudo bem, mas é uma forma de você minimizar a função biológica, não podemos negar, você minimiza, fala, não precisa preocupar, não, isso aí não tem muito problema, que entraria dentro disso que nós estamos falando, de você colocar um padrão e tentar encaixar a mulher dentro do padrão. Mas voltando à sua pergunta, realmente não existe uma fórmula mágica. Eu acredito que trabalhar com ações menores, vou te dar um exemplo. As discussões são importantes, e se promove muito, seminários, o fato de nós estarmos aqui, para a inclusão da mulher, para a igualdade da mulher, por aí vai. Mas eu acredito que, dentro de uma empresa, além disso, deveriam se trabalhar ações mais focadas. Por exemplo, vamos trabalhar que todas as oportunidades oferecidas não vão poder ser diferenciadas por sexo. Você vai ter uma oportunidade, o currículo vai aparecer, não vai ter o nome da pessoa, vai ter a bagagem dela, e é isso que vai ser encarado. É uma forma. Você baixar como condição, como norma, vai trabalhar, vai ser gerente de produção, mulher vão ocupar o mesmo nível, o mesmo quadro. Você atuando desta forma, você vai conseguindo uma conscientização ao longo, mudança de cultura, que eu acho que é o primordial, ao longo prazo. Porque são ações que você consegue trabalhar e acompanhar e ver o resultado de uma forma muito mais palpável. Porque quando a gente fala, de novo voltando a essa questão, a gente fala de assuntos muito subjetivos, como você falou, como é que eu consigo medir a produtividade da mulher de um período em que ela está menstrualmente, né, biologicamente mais alterada ou não? É algo muito subjetivo, porque nem todas as mulheres funcionam assim, né? Ou vou estitular que todas funcionam assim, vai mudar. Então, eu acho que as ações mais diretas, em casos mais específicos, elas tendem a ajudar a uma mudança de comportamento cultural dentro da empresa a longo prazo e mais, vamos dizer assim, baseadas, mais sólidas, do que simplesmente ficarmos andando, vamos discutindo, olha, ao meu ver. Então, essa eu acho que seria um bom caminho a seguir. Ótimo. Nada. Quem quer perguntar? Marilene? Isso mesmo. Muito bem. Olha, que bom estar aqui. Eu, infelizmente, cheguei atrasada, Nelly. Desculpe-me, porque eu tive que levar minha irmã ao médico e hoje já foram 2 médicos. Mas eu quero Espero cumprimentar, que seja tudo bem. Se Deus quiser, a doutora Nancy, a primeira mulher a presidir o Corecon São Paulo. Que bom! Que realmente é uma pessoa muito competente e nos orgulha também com o seu trabalho frente à Comissão da Mulher Economista. Isso é muito bom e eu quero sempre participar. Palavra de eu não pude. Foi minha chefe. Eu não pude assistir a sua palestra, mas esses princípios de empoderamento da mulher são muito importantes. E eu me lembro que, só para citar, desculpe, mas eu fiz engenharia, não é? Uau. E eu me lembro, quando nós fizemos engenharia, nós tínhamos poucas mulheres, não tão poucas já. Eu terminei meu curso em 81, ou seja, esse ano vai fazer 40 anos que eu concluí a engenharia.
trabalhei como perita judicial, projetos e etc. E faço parte da Associação Paulista de Municípios. Por 15 anos, eu dei aula em faculdade e fui coordenadora do curso de Engenharia Civil do IBMEC em Campinas. E todas essas situações, eu fui vereadora há 5 mandatos, presidente de Câmara, a primeira mulher a fazer parte de uma Câmara, a primeira presidente, a primeira mulher a presidir uma associação de engenheiros da região, e assim foi, não é? Então, mas nós percebíamos lá com as minhas colegas de engenharia que nós queríamos uma carreira, verificávamos que tínhamos vocação para aquela carreira e não nos importava se iríamos ser discriminadas ou não, sabíamos que isso teria que ser, vamos dizer, mais um obstáculo a ser superado, porque éramos discriminadas, não é? Na política, então, nem se diga, eu fui super discriminada. E na primeira vez que fomos eleitas, Mojimirim, eu fui vereadora em Mojimirim, é de 1769, a fundação, a criação do município. E eu fui vereadora a partir de 1989, eu fui relatora da Lei Orgânica Municipal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós entramos 3 vereadoras, uma faleceu, muita pressão, a outra renunciou, só eu continuei, e fiquei 5 mandatos. Nós percebemos o seguinte, a mulher é mais cobrada. Não adianta. A Helena falou muito bem. Existe uma estrutura de poder para o homem. Mas, por outro lado, Helena, nós temos que perceber o seguinte, viu, Fábio? Que os homens também nos ajudam. Eu, quando fui eleita 5 vezes, fui com muitos votos de homens. Então, os homens são sensíveis também. E agora à tarde, antes de levar a minha irmã ao médico, eu estava assistindo ao 11º Fórum de CEOs e Presidentes 2021. E aí, os presidentes de várias empresas grandes disseram o seguinte, deixa eu fechar aqui, disseram o seguinte, não podemos discriminar a mulher. Porque sempre nesses eventos eu faço essas perguntas. Precisamos ter mais mulheres nos conselhos de administração e assim por diante, né? Então, eles disseram, a sociedade está perdendo um grande valor. Então, por isso que muitas empresas, a Anneli falou muito bem, estão até fazendo seleção, olhando o currículo, mas não sabendo se é homem, se é mulher, de que raça, o que é a orientação da pessoa, não sabem nada. Sabem do currículo concretamente e das necessidades da empresa. Agora, é difícil, Helena? É difícil, mas nós temos que provar. Primeiro, nós temos que provar que nós somos capazes, que não deveríamos ter que provar, não é? Mas, segundo, que nós temos que, às vezes, como diz, usar a força para 10 passos para dar 2, 3, mas nós não podemos desistir. A sociedade precisa de homens e mulheres juntos, trabalhando juntos, e não um para trás, outro para lá, nada disso. E na nossa sociedade existe também vários tipos de discriminação. Uma das discriminações é justamente a questão da maternidade. Por quê? Se a sociedade considera a maternidade importante, por que fica boicotando a mulher desse jeito, dizendo que ela é inferior, dizendo que ela não pode trabalhar, ela vai ficar grávida, que ela tem o ciclo menstrual e aí ela fica nervosa. Então, são muitos obstáculos e muitas mulheres caem ao longo do caminho. Mas existem muitos exemplos. Eu não sei se eu falei o seu nome, Anneli, é isso mesmo? Não, tranquilo. E a Anneli, a Nancy, e todas que estão aqui, eu tenho certeza que em algum momento, ou em todos os momentos, deram exemplo de coragem, de princípios importantes, de ajuda, de colaboração à sociedade, às suas famílias.
e elas precisam se valorizar. A mulher tem que dizer o seguinte: existe um caminho, existe um local para todo mundo. Eu tenho valor, vou ocupar esse local, esse lugar. Aneli, só para dizer, eu estou na Associação Paulista de Municípios desde 2009. Em 2009, eu já fui chamada para ser presidente do Conselho Deliberativo. Eu fiquei lá 8 anos, que era o máximo que podia, e em 60 anos, a entidade, naquele ano fazia 60 anos, não havia uma mulher presidindo o Conselho. Depois eu fiquei mais 4 como 4ª vice-presidente. E depois, agora, estou como conselheira novamente, não é? Então, nós temos que ocupar os cargos. Olha, eu tenho vocação, eu tenho condição de realizar um bom trabalho. O que nós não podemos até o que eu falo na política. A política tem 3 motivos, principalmente para a pessoa ir. Um é o idealismo, isso é o ideal, né? O que nós queremos. O segundo é vaidade. Vaidade é péssima, não é? Não dá. E o terceiro, a negócios, aí é mais deprimente ainda, não é? E assim a mulher, ela não tem que ocupar cargos por vaidade, precisa ganhar o dinheiro, ela tem que ocupar os cargos que ela tem a vocação e condição de fazer alguma coisa pela comunidade, pela sua empresa, pela sua família, por alguém, pelo conjunto. E ela, sem dúvida, fará, porque a mulher é tão competente quanto o homem. Um não pode deixar o outro de lado, temos que trabalhar juntos. Aneli, parabéns aí e continue a luta. Parabéns, doutora Nancy, sou sua fã. Continue sua luta, viu? Muito obrigada pela participação. Marilene, se me permitir, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, por curiosidade, qual engenharia que a senhora é formada? Eu sou engenheira civil, fiz a engenharia civil na PUC Campinas. Depois eu fiz o mestrado na USP, na Poli-USP, né? E depois, já em Campinas de novo, quando eu coordenava o curso de Engenharia Civil do IBMEC, lá na Metrocamp, eu fiz especialização em docência no ensino superior. Eu e a Nancy fizemos um trabalho de resgate do curso. O curso não tinha aluno, não tinha laboratório, não tinha livro, não tinha nada. Fizemos coisas incríveis no curso. Bacana. Né? Mas desculpe. Foi muito bom. Imagina. Bacana. Mas a senhora, primeiro é o seguinte, é um exemplo, eu Pode acho... me chamar de você, Aneli. Você, tá bom. Senhora tá Aneli. Você. Não. É um exemplo que eu acho que, assim, para vencer barreiras... É bom nós termos exemplos que mostram que tudo é possível. Eu concordo, também, parabéns também, não só barreiras na área da formação, né, como engenheira civil, que já é realmente, só o fato de ser engenheira civil já vem lá o preconceito, né, os vieses inconscientes, como também na política, que é onde cada vez mais tem sido necessário, seria interessante ter mais mulheres, porque são através de mudanças políticas também que vão contribuir, né, para poder incluir e valorizar a mulher como um ser humano, né, que, como eu disse também no começo, que é capaz, que pode fazer e atuar em qualquer área. Concordo inteiramente que parcerias com os homens são importantes, como eu comentei, as diferenças, nós não temos que lutar contra, e sim juntar forças. Juntando forças, eu acho que assim, é a melhor maneira de nós conseguirmos resultados melhores. E um detalhe que, infelizmente, é muito verdadeiro. Nós somos as maiores cobradoras de nós mesmos. A sociedade cobra, sim, tá? O meio onde você está cobra, mas nós cobramos. Eu acho que, primeiro, nós temos que trabalhar nós mesmos, acreditar no nosso valor, no nosso potencial. E, à medida que nós nos fortalecemos, tiramos de letra qualquer desafio. Que foi o que aconteceu, eu acho, com você, seja estudando, o desafio de todos esses cursos, o desafio de ter trabalhado na área, o desafio de ter atuado na política. Então, eu acho que isso daí é o primordial, é acreditar em nós mesmos. E só para complementar,
sim, a mulher tem um caráter social, tem uma função social. Todo mundo que está aqui, todo ser humano está fruto de uma reprodução, fruto de, como vamos dizer, de um dom, de uma... A natureza nos fez assim. Então, o respeito, mas, de novo, a partir do momento que nós mesmos respeitarmos isso, porque a mulher é muito preconceituosa, desculpe, gente, mas mulher é muito preconceituosa. Ela, assim, eu acho que também ganharíamos muito de apoiarmos mais umas às outras. Existem mulheres que querem a reprodução, é a sua vida, é ter uma prole, ter um filho, cuidar. Qual que é o problema? Existem mulheres que não quero, para mim a minha vida é profissional, e existem mulheres, e eu me encaixo nisso, eu quero meus filhos, quero minha vida profissional, não me coloca para escolher um ou outro. Gente, são as diferenças dentro, vamos dizer assim, do nosso grupo que existem, e que também devem ser consideradas. Então, eu acho sim, é importante trabalhar, antes de mais nada, a nossa autoestima. Vamos nos valorizar como seres humanos. E o resto vem. Ótimo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Ladir? Põe som. Põe som. Só parabenizar a Anneli, parabenizar todas aí que são empoderadas, todas vocês economistas aí, que eu sei muito bem, todas como trabalham, como fazem a sua parte, né, no profissional aí. Acompanhei a Nancy, que é um show, e todo mundo de parabéns, e olha, ele adorei, viu? Obrigada, Leide, obrigada mesmo, viu? Anneli, posso fazer mais um comentário? Claro. Sabe uma coisa que eu acho que ajuda a gente, pelo menos pela minha experiência? Paciência. Com certeza. Às vezes as pessoas chegam com um preconceito forte, a gente já está sabendo, está acostumada, já enfrenta. Mas com o tempo as pessoas aprendem a dar o valor. Né? Então, é bonito ver também a mudança de atitude. Eu não sei se vocês têm essa experiência, né? De ver a mudança de atitude das pessoas que não nos conheciam, né? Que são levadas por essa cultura machista, não é? E depois começam a ver e respeitam. E então, é legal esse também, é um aspecto muito positivo, né? Concordo, e eu diria mais, eu até aumentaria um pouco, não só apenas, como você falou, com as pessoas com você lida e que vão ver a sua experiência, a sua trajetória profissional, mas com as pessoas, com as jovens que estão entrando, porque, óbvio, o mundo muda, ele é dinâmico, né? Não temos a verdade absoluta e nem toda a experiência do mundo para falar e ditar, falar, olha, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu acho que o bom é de estarmos sempre aprendendo. O que seria muito importante também trazer os jovens para acompanhar vamos dizer, essas dificuldades, entender um pouco as dificuldades, para eles terem paciência, porque é muito comum, não vou dizer que todo mundo haja assim, mas é muito comum nessa geração que está entrando, porque está pegando um mundo diferente, que pensa diferente, que aceita mais, que supostamente tem mais tolerância, só que acha que com elas não vai acontecer nada. O mundo delas é diferente, o mundo delas vai ser assim, assado e tudo, é porque o seu mundo é diferente. Então, eu acho que também as diferenças, elas podem ocorrer também de gerações. Então, eu acho que trabalhar trazendo esse grupo para poder dividir elas, porque tem uma força, tem uma forma de pensar, de agir, um formato de trabalho diferente, também com a experiência de que falam, olha, porque vão chegar algumas, como nós estamos falando aqui, vão chegar algumas num determinado momento que vão querer ter filhos, ou vão querer ser muito mais do que aquela estar muito além daquela posição profissional e procurar galgar outras, ou procurar, como a própria Marilene comentou, entrar na política.
Então, eu acho que seria legal também essa parceria, misturar gerações, que eu acho que também iria ganhar muito com isso. Anelides, quer que eu conte uma coisa engraçada sobre isso? Uma Claro. vez, uma diretora de recursos humanos de um banco desses enormes me disse, eu estava dando aula na GV, e ela me disse, professora, fala para as suas alunas que o certo é ter filhos logo que se formam, porque elas acham que primeiro elas têm que subir e depois não. Então, o que acontece? Aí ela vai crescendo profissionalmente, os filhos vão crescendo junto. A hora que ela tiver aqui para uma posição em outro país, em outro lugar, em outro estado, com muito mais responsabilidade, os filhos vão achar, nossa, que demais! E ela não vai se sentir mal, porque os filhos vão adorar viajar com ela, né? E o marido também. Então, eu achei bonitinho assim, a perspectiva, né? De quem está entendendo o papel, né? Sim, visões diferentes aí, é bacana. Não, são visões diferentes que eu acho que, de novo, não existe uma regra geral, e é bom que você já tenha essa visão. Cada um vai se adaptar de acordo com os desejos que você pretende ter para a sua vida, e isso é bacana, sim. Olha, eu até anotei algumas coisas aqui para eu perguntar, mas Claro. antes de eu perguntar quem mais vai fazer, eu queria perguntar para o doutor Fábio Romeu de Carvalho, que é o superintendente da Unip. Eu tenho certeza que ele não faz discriminação nenhuma entre homens e mulheres. Estou certa, doutor Fábio? Ouviu? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que vocês estão certas, viu, Nancy? A única observação que eu faria é que muitas mulheres querem a igualdade com os homens, querem o empoderamento como os homens, mas não abrem mão daquelas regalias do sexo frágil, do sexo feminino. E isso cria uma contradição, um paradoxo. Se ela quer igualdade, ela tem que respeitar a igualdade em todos os setores, não ser igual naquilo que convém, mas ser privilegiada naquilo que lhe é de interesse. Mas a ideia de que as mulheres participem, que as mulheres podem contribuir muito, tanto na vida caseira, principalmente, e na vida profissional, é uma ideia importantíssima. Uma colega aí falou há pouco que na turma dela tinha muito poucas mulheres fazendo engenharia. Na minha turma da Poli, foram 229 aprovados, e só tinha uma mulher, que era a Iracema, e ela se deu muito bem, foi muito bem. E um outro exemplo, que eu trabalhei com uma engenheira civil do Mackenzie, a professora Maria Noronha, foi a primeira mulher a fazer engenharia no Mackenzie, e ela era de uma competência, de uma determinação invejável. E, com tudo isso, ela teve 9 filhos. Então, foi um exemplo de mulher para todos nós. Eu fiquei muito satisfeito e tive muito prazer em conhecê-la e trabalhar com ela durante vários anos. Então, é isso que eu falo, mas muito parabéns a Nelly, Tranquilo. Abordou temas importantes e que tem que ser pensados, tem que ser analisado, tem que ser discutido mesmo, né? Como a outra colega aí falou, da mulher tem o seu ciclo, tem as suas dificuldades, tudo isso, e tem que ser gerenciado, tem que ser acertado para ela poder tomar posição na vida profissional, né? A TPM não é uma ficção, é uma realidade. Doutor Fábio, se me permite falar, primeiro agradeço aí a presença do senhor e dizer que sim, que eu acho que por isso que igualdade entre os gêneros é muito complexo, por causa disso mesmo que o senhor comentou. Se a gente considerar essa igualdade realmente, matematicamente, como um conceito muito fechado, não dá para você dar privilégios de ter uma licença maternidade ou se aposentar mais cedo.
é muito complicado. Você pode até chegar num ponto, como hoje tem na Suécia, de uma licença parental de 400, são 480 dias divididos entre homens e mulheres. Há uma proporção um pouco maior, vamos dizer assim, por lei, para que a mulher fique, né, de licença, mas tem 480 dias divididos. Então, tem soluções como essa, mas é complexo. Por isso que eu comentei que é interessante nós não lutarmos contra as diferenças, e sim aceitá-las e tentar adaptarmos exatamente para poder encontrar, quem sabe, daqui a alguns séculos, né, algum tempo, mas espero que nem seja tão longo, mas encontrar um meio termo em que todos estejamos satisfeitos nas condições que estaremos, né, seja profissionalmente, seja com a família. Isso que eu acho que é o mais importante, mas agradeço aí o senhor comentários. Mas a Suécia é um país em que hoje a atividade do homem dentro da casa está talvez até maior do que da mulher. Então, é um caso meio excepcional, né? E também eu tenho a minha posição, que eu ainda respeito a mulher, como sempre deixar entrar no elevador primeiro, sempre abrir a porta para entrar no carro primeiro, coisa desse tipo. São coisas à moda antiga, mas eu ainda sou assim. Meu marido é assim, graças a Deus. Meu marido é assim, graças a Deus também. Obrigada, então, professor Fábio. Continue assim. Ensine seus alunos que isso vale a pena. Eu acho que vale a pena. Eu continuo a moda antiga. Fazer uma brincadeira com o senhor, viu, doutor Fábio? Pode fazer, é fácil dividir tudo. Nós ficamos com os direitos e vocês com os deveres. Eu acho que assim fica mais tranquilo. Uma divisão bem equânime, né? Muito. Gostei. É muito interessante. O doutor Fábio colocou muito bem, falou pontos realmente muito, muito importantes que a gente não deixar de lado. Mas eu queria saber se alguém tem mais uma última pergunta. Nancy, deixa eu fazer um último comentário. A lei do PROCON aí dos direitos é uma lei que tem 53 vezes a palavra direito e não tem nenhuma vez a palavra dever. Então, é um desequilíbrio que acontece na legislação. A lei 10.080, se não me engano, 1.080. Então, acho que tem que equilibrar direito com dever. O cidadão tem que ter direitos, o cidadão tem que ter deveres, e não apenas direitos. É verdade, também. Né? O outro homem é o Pedro Afonso. Quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Não. Eu achei muito interessante, inclusive os momentos de maior humor, viu, Nancy? Se permite, eu brinco duas vezes aqui. Com todo respeito às mulheres, todo mundo sabe como me dou bem com as mulheres, especialmente com a minha, né? Porque eu sou especialista só numa mulher, eu não sou especialista em mulheres. Há 35 anos casado, tendo 61, quer dizer, eu tinha 26 quando casei, então eu já até esqueci o que é não ser casado, né? E sempre com a mesma. E a brincadeira que a Marilene falou lá sobre a respeito das divisões, aqui a divisão é contábil, viu, Marilene? Eu entro com as receitas e ela com as despesas. Entendeu? É brincadeira, ela me ajuda muito. Eu nunca vi uma mulher que, quer dizer, deve ter, né? Mas a minha é assim, para ela ir comprar alguma coisa, ela pergunta, posso gastar tanto no cartão? Então é isso, né? E a outra brincadeira era com relação a essas gentilezas, que eu também procuro fazer sempre, né? Eu acho que eu sou bem gentil, mas o dono de um restaurante, uma vez, quando eu era gerente do Banco do Brasil, falou, aquele seu gerente que entrou hoje foi almoçar lá no meu restaurante, mas aquela mulher com quem ele almoçou não era a esposa dele, não, né? Aí eu falei, não é a esposa dele, de fato,
mas como é que você percebeu, Amaral, que era o nome do dono? Ele falou, não, é que ele puxou a cadeira para ela sentar. Ai, Gente. É só duas brincadeiras. Mas falando sério, aí como responsável também pelas instituições, Corecon, Sindecom, a partir de uma ideia vinda do nosso vice-presidente, Valdir Pereira Gomes, e da nossa diretora e hoje conselheira, Nancy, a gente restabeleceu essa ideia de se trabalhar com as economistas mulheres. E aí abrindo a qualquer pessoa, tanto que a Marilene tantas vezes já nos ajudou aqui, e não ainda não é economista, ainda dá tempo de fazer um curso, nem que seja EAD, não é isso, Marilene? Ainda dá para fazer. Agora, a gente voltou com isso no sindicato há alguns anos, 2014, e começou a fazer o encontro das mulheres, tanto que nós estamos, esse ano foi o 5º, né, Nancy? Somando todos, acho que foi o 5º. Né? Fórum da Mulher Economista. O Fórum da Mulher Economista. E é interessante, e eu sempre cito novamente aqui, que nós temos um livro de história do Conselho Regional de Economia, e existe uma foto de uma classe de alunos da Faculdade de Economia da USP do final dos anos 50, acho que 58 ou 59. Em mais de 50 alunos, que se percebe, dá para contar mais ou menos 50 alunos, havia apenas uma mulher como aluno de economia. Eu, pela função de presidente do sindicato, vice-presidente do conselho, vou a muitas faculdades em colações de grau e também em entregas de melhores prêmios. Os melhores prêmios, hoje, a maioria das alunas, hoje nós já temos 52% das economistas que são mulheres. Então, 48 homens, 52 mulheres, os que estão no mercado de trabalho. E o avanço vai ser muito grande, porque se você vai em qualquer faculdade, curso de economia, a maioria hoje é mulher. E mais ainda, uma universidade federal aqui de São Paulo, dos melhores cursos que há, que é a Universidade Federal do ABC, eu sempre vou, a cada quadrimestre, eu vou à entrega dos prêmios de melhores alunos das turmas que concluem. Eu até achei estranho, depois de 4 anos, portanto, mais ou menos depois de umas 10 premiações, eles dão 2 prêmios, né? 2 prêmios em cada vez, depois de umas 10, apareceu um homem. Porque nas outras 9 vezes anteriores, todas essas premiações que eu tinha entregue eram para mulheres. Né? Tanto que eu tinha um modelinho... Hã? O PPM, elas não são melhores. Então, mas de qualquer forma, então a gente percebe que existe assim um avanço muito grande das mulheres na que é muito positivo, né? Para dar um caráter diferenciado a essa categoria, como outras categorias também. O que nós não podemos perder é a valorização da profissão, porque, infelizmente, eu vou falar uma coisa que eu acho que todo mundo nota. Muitas das profissões são desvalorizadas porque tradicionalmente foram exercidas por mulheres. Né? Então, quando se paga pouco para professor, é porque há tantos e tantos anos o contingente de professor era de mulher. Todo mundo achava que ela não precisava ganhar muito e foi achatando o salário. O que a gente não pode é permitir que essas profissões nossas agora, seja economista ou engenheiro, que façam rebaixamento pelo fato de ser mulher. Ao contrário, aumentar ainda mais a remuneração e reconhecer o valor. Né? Mas está bom. Eu e o professor Fábio Romeu, como não somos Ave Maria, mas estamos entre as mulheres, né? Então acho que o Rodolfo, o Arnaldo, que é o nosso delegado em Jundiaí, o Rodolfo, que eu não sei exatamente quem é, desculpa, não estou identificando, é que somos aqui. Mas estamos muito honrados de estar aqui e cumprimento tanto a Anneli, é isso? Anneli Maiori, Anneli, como todos os que estão aqui, e a gente vai continuar nessa senda capitaneado pela... portanto, capitaneado tem que ser pela capitã Nancy. Obrigada. Obrigada, agradeço. Tem mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta? Eu não sei até que horas a gente pode ir, por mim a gente vai a noite toda. Eu sou tranquila. Eu queria fazer um comentário, não sei se você me permitir, sobre a fala do professor Pedro Afonso. Então, fala, aguarde um pouco, porque é para ficar... Vou ser rápido.
E ele falou aí da uma coisa que eu achei muito bonito, da esposa dele, perguntar se ela pode gastar tanto no cartão, assim por diante. Eu achei muito interessante porque vem em contraposição a uma matéria que eu li na Folha de São Paulo ontem, quando uma articulista disse que o marido controlar o gasto da família, inclusive o gasto da mulher, é um constrangimento aplicado à mulher. Não, como ele disse bem, a receita do marido e o gasto é da esposa. E o controle é uma responsabilidade, é uma seriedade que o casal tem que ter. Então, eu fui totalmente contra dizer que controlar os gastos da casa é um constrangimento que o marido impõe à mulher. E, além disso, eu queria comentar que ele falou que o curso pode ser até de AD. Acho que não deve haver uma discriminação do curso em AD. O curso em AD, como o curso presencial, são cursos que devem ser bem aceitos no mercado estudantil. Era isso. Permite, se eu posso só fazer um comentário para explicar essa situação que eu Pode, coloquei claro. do EAD? É o seguinte, eu não sou contra o EAD, não. Eu sei que, inclusive, a Unip, porque o coordenador do curso sempre fala comigo a respeito, que tem um grande número de pessoas em EAD. Eu sou favorável. Eu, sinceramente, professor, não sou favorável à primeira graduação em EAD. Quando eu falo de primeira graduação, significa, se o aluno vai estudar economia, eu acho que se ele está com 17, 18 anos, ele precisa ir para a sala de aula, para ouvir o professor e conviver com os alunos. Se ele já fez um curso de administração, contabilidade, já concluiu, já tem essa convivência, ok, faça um EAD de graduação. Mas fazer direto um EAD sem conviver com os outros alunos, sem conviver com o professor, eu vou lhe dizer, eu sou contra. Mas eu sei que está na lei, tá? Eu sei que está na lei. Mas nisso eu concordo com você, viu, Afonso, que o aluno, o jovem, fazer o curso em AD, ele pede uma grande experiência, que é a vivência universitária. Tira o seu som aqui. Que é a vivência universitária. E isso faz muita falta para a sua formação como profissional e como cidadão. Então, o primeiro curso, eu concordo plenamente que ser em metodologia de ensino à distância não é bom para o jovem. Agora, para fazer segundo, terceiro ou quarto curso, daí o EAD é uma ferramenta tão boa quanto a presencial e contribui muito para o ensino, ou para a ampliação do ensino no Brasil. Isso aí. Okay. Obrigado. Agora a Vera quer fazer uma pergunta? Você está com a mãozinha aí, abre seu microfone. Já fizeram a minha pergunta, só queria falar uma coisinha. Gostei muito dessas mulheres empoderadas de hoje aí, tá? Gostei dos dois homens, porque eles empoderam as mulheres. Isso que eu já vi. Eu sou de uma família de 6 mulheres e muitas sobrinhas. Todo mundo é economista e todo mundo é empoderado. Todo mundo é economista, todo mundo é empoderado. Então, acho que estamos no caminho certo. Gostei muito, viu? Esqueci o nome dela. Anneli. Gostei muito, parabéns. Obrigada, muito obrigada, Vera. Obrigada por sua presença. Obrigada a vocês todos. Olha, eu queria falar o seguinte, a gente tem já há bastante tempo esses fóruns de discussões, e numa das vezes, uma palestrante que ela é vice-presidente, hoje ela é vice-presidente do Credit Suisse, do banco Credit Suisse, e ela falou sobre os vieses inconscientes, e muito interessante. Eu coloquei aqui algumas coisas, mas foi tudo resolvido, respondido ao longo das questões, o que eu ia falar, Anneli. Mas o que eu achei muito interessante é o que você falou do particular para o todo.
Se cada empresinha menor, cada local menor começar a valorizar a mulher, começar a não discriminar, a fazer o coletivo, o todo, vai ser assim, vira uma Multiplica. simbiose. Uma bola de neve. Não é simbiose a palavra, mas um consciente coletivo. Vira um consciente coletivo e expande mais. Eu acho que tem o professor Dolber, que ele escreveu um livro, Poder Local. Então, ele fala, tudo se começa no local, vai expandindo. E isso que você falou, eu achei muito interessante, de começar do particular e ir para o todo. Eu costumo brincar que questões das mulheres é como trabalho de formiga. Eu não sei, tá escutando? Não sei. Sim. É como trabalho de formiga. Parece coisas pequenininhas, né? Parece que são atitudes que não vão fazer a diferença. Mas vocês já viram o tamanho de um formigueiro? Então, é isso, é você, às vezes, não preocupar de cara, olha, resolver tudo, vamos, algo grandioso. Ainda mais porque nem todo mundo pensa da mesma forma, os locais são diferentes, as empresas, as instituições são diferentes, são formadas por pessoas diferentes. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua fórmula, que vai dar certo ou não vai dar certo, vai ser adaptado, mas entender que realmente não é fácil discutir sobre igualdade, é muito complexo, é muito, e não dá para você falar que essa fórmula que a gente vai aplicar aqui vai funcionar em todas as áreas, com todas as pessoas. Então, é isso mesmo, são ações pontuais, mais diretas, das quais você pode ver, e até estimula, isso acho que é até gratificante para quem está envolvido com elas, ver esses resultados, porque é frustrante, né, você ficar batalhando, e falar, pô, eu não estou saindo do lugar, e quando você, né, faz projetos muito grandes, fazendo esses projetos e vendo, olha, realmente, isso acho que ajuda até na autoestima das mulheres. Verdade. Tá bom. Verdade. E, consequentemente, obviamente, você estando bem, você está, né? Você vai propagar isso para outras, vai incentivar outras, conhecidas profissionalmente, família, você vai multiplicando. É verdade. Olha, gente, nós estamos aqui quase a 1h30. Eu queria agradecer muitíssimo a Anneli Maury, finlandesa, pela sua explanação, muito interessante, muito bom. A gente já falou nisso ao longo do tempo, sobre o empoderamento das mulheres, sobre políticas públicas, mas eu achei que esse paradoxo foi muito bem explicado, muito bem analisado, gostei muito. Agradeço a presença de todos, Obrigada. as contribuições, as questões. Agradeço os homens que nos prestigiaram, que é sempre bom estar junto, estar sabendo. Foi muito enriquecedora, as colocações foram muito enriquecedoras, as colocações suas também. E eu agradeço e até uma próxima, até a nossa live do mês de novembro, se Deus quiser, espero vocês lá, tá bom? Muito obrigada, obrigada.